Tudo começa nos dias atuais, na cidade de Burkittsville, Maryland. Um grupo de jovens cineastas viajam para uma floresta em busca de rodar um documentário sobre uma força maligna chamada Bruxa de Blair. Eles acampam perto da base que foi a casa de Rustin Parr, o eremita que foi enforcado pelo assassinato de 7 crianças, um crime que deu início ao projeto Bruxa de Blair. Na manhã seguinte, os viajantes acordam sem terem se lembrado de como e a que horas haviam se deitado. Quando voltam para a cidade, estranhos eventos acontecem. Símbolos começam a aparecer em seus corpos. Crianças choram à noite. Visões arrepiantes confundem os olhos. Aí eles percebem que talvez não tenham deixado a floresta sozinhos. O sucesso do filme fez com que uma grande indústria de turismo fosse criada em torno de Burkittsville, onde o videotape fora rodado. Com isso, um empresário local criou a Caça à Bruxa de Blair, uma excursão repleta de aventura em plena floresta onde o primeiro filme fora rodado, em que os interessados em participar devem se inscrever pela internet. Entretanto, quando os primeiros turistas chegam ao local, bruxaria, fatos bizarros e assustadores começam a ocorrer de forma descontrolada, fazendo com que todos tentem de qualquer maneira escapar da floresta e da maldição da Bruxa de Blair. Fita produzida pelos jovens foi vista por milhões de pessoas ao redor do mundo. O sucesso do filme criou uma indústria do turismo macabro em Burkittsville, Maryland, onde o vídeo fora rodado. No entanto, desde que os primeiros turistas chegaram ao local, coisas estranhas e bizarras acontecem. A Bruxa de Blair foi lançado em 1999, mas segue dividindo espectadores até hoje. Há quem considere o filme uma obra-prima do terror, e há também aqueles que se incomodam com a monotonia do enredo e a maneira não convencional de contar a história. Ame ou odeie, é inegável o impacto cultural desse jovem clássico independente. Apesar de não ser pioneiro em found footage, Holocausto Canibal já usava as mesmas técnicas em 1980, o longa de Daniel Myrick e Eduardo Sanches merece reconhecimento por popularizar o gênero e por ter usado jogadas de marketing incomuns para a época, que hoje caracterizaríamos como virais. Foram difundidas, majoritariamente pela internet, uma série de evidências de que o que estava em cartaz nos cinemas era realmente um registro feito por 3 estudantes desaparecidos e não uma obra de ficção. Trata-se de um filme que compreende que boa parte do charme do found footage está em convencer a audiência a acreditar, pelo menos parcialmente, na autenticidade do que lhe está sendo apresentado. O que nos traz a esta atrapalhada sequência lançada no ano seguinte, A Bruxa de Blair 2, O Livro das Sombras. Embora seja claramente uma tentativa apressada de faturar com o sucesso do antecessor, o longa apresenta uma premissa bastante criativa e até metalinguística. Situa-se no universo do espectador, no qual A Bruxa de Blair é apenas um filme. Assim como no mundo real, graças à equipe de marketing, há quem acredite que Heather, Michael e Joshua estão desaparecidos de fato. Em outro paralelo com a realidade, a continuação mostra o fenômeno do original sendo reportado em noticiários reais e pessoas se aproveitando do sucesso para ganhar dinheiro. É o caso de um dos personagens centrais, Jeffrey Donovan, rapaz que vende tours pelas locações, além de camisetas, bonés e autênticos bonecos de graveto. Uma ideia interessante, entretanto, não garante boa execução. Esta é uma das sequências mais odiadas do cinema e não são necessários muitos minutos de projeção para que se entenda o porquê. Se a Bruxa de Blair acertava na autenticidade, os atores estavam realmente acampando e manuseando as câmeras, sendo apenas vagamente direcionados. A Bruxa de Blair 2, O Livro das Sombras, parece extremamente artificial em todos os aspectos.
particularmente nas atuações. O enredo acompanha um grupo que, liderado por Jeff, decide visitar a floresta onde os estudantes teriam desaparecido. Entre eles estão Kim Director, uma moça gótica e vidente; Erika Leersen, praticante da religião Wicca, que sente uma conexão com a bruxa titular; e o casal Tristan Schuyler, e Stephen Barker Turner, dois pesquisadores que escrevem um livro sobre casos de histeria coletiva. Conforme as horas avançam, acontecimentos cada vez mais estranhos passam a desconcertar os personagens que frequentemente viram-se uns contra os outros. Apesar de não ser apresentado como found footage, o filme faz algumas brincadeiras com o gênero. Jeff sempre carrega filmadoras e sua casa é repleta de câmeras de segurança. São artifícios que se mostram úteis para o desenvolvimento do enredo uma série de vezes, contudo, denotando certa preguiça do roteiro. A reviravolta final se dá por meio das gravações que os personagens convenientemente fizeram, e, em outro momento, a trama só progride quando uma fita de vídeo é tocada ao contrário, algo que inexplicavelmente revela novas imagens. As habilidades psíquicas de Kim também parecem ter sido inseridas na história, apenas para que servissem de solução fácil a algum conflito da narrativa, uma espécie de visão ex machina. Embora o diretor tenha acusado o estúdio de fazer mudanças que prejudicaram o produto final, como a montagem tenebrosa que entrecorta imagens, sugerindo sexo e violência em quase todas as cenas, e a alteração da música de abertura, Frank Sinatra, originalmente substituída por Marilyn Manson. É difícil dizer se mais controle nas mãos de Berlinger garantiria um resultado melhor. Ignorando as interferências do estúdio, o roteiro ainda é confuso e cheio de furos. As atuações são todas péssimas e o tom é excessivamente adolescente, algo próximo das produções feitas para a MTV nos anos 2000. Como se não bastasse, o tal Livro das Sombras não é sequer mencionado em toda a projeção, e nenhuma explicação a respeito do título é oferecida, ou ao menos sugerida. Em meio a algumas críticas, vou expor minha opinião. Fato é que esse filme está longe de ser um clássico, mas dizer que é ruim também me parece um exagero. Eu o assisti na época do lançamento e assisti novamente há pouco tempo atrás, para ter certeza de que a impressão não havia mudado, e de fato não mudou. Talvez o grande motivo para esse filme ser criticado é justamente por ele ser uma sequência do primeiro A Bruxa de Blair. Provavelmente, se fosse um filme aleatório, sobre o tema, com o mesmo roteiro, mas sem envolver nomes e locais do primeiro filme, as pessoas o receberiam melhor. Goste ou não goste do primeiro filme, me parece inquestionável que ele trouxe algo de original para a época. E creio que para as pessoas que gostaram disso, encontrar nessa sequência algo que inicialmente parece que vai seguir o mesmo perfil de realismo, mas depois o abandona para voltar ao tradicional, deve ter sido um dos fatores para já dar aquela torcida de nariz. Outro ponto que até funciona bem, mas que muitos não devem ter gostado, é que enquanto o primeiro filme é 100% pautado no mistério, durante todo o filme, os jovens estão fazendo um documentário sobre a lenda de uma bruxa e o filme termina com spoiler. Eles sendo atacados e desaparecendo posteriormente, mas sem nenhuma prova concreta de que realmente tenham sido atacados por essa tal Bruxa de Blair, que não dá oficialmente a cara em nenhum momento do filme. Ou seja, começa como uma lenda e termina. E isso é muito interessante, pois abre margem a interpretações pessoais. Já nesse segundo filme, esse desconhecido é consideravelmente revelado, e isso estraga um pouco a magia da obra original. Agora temos spoiler. Uma bruxa, com nome e história definidas, que dá as caras e faz suas vítimas. Não que isso seja uma ideia ruim, mas como disse antes, quebra o clima do primeiro filme,
e acredito que seja outro grande motivo para o fracasso da sequência. Mas, se você tiver essas mudanças de diretrizes em mente e assistir sem uma expectativa de ver algo realmente grande, poderá notar que o roteiro é até bem construído. Há motivos para tudo o que vai acontecendo, e o filme termina com um final no mínimo interessante. Particularmente, eu recomendo esse filme para fãs do gênero e não para caçadores de clássicos. Alguns apontaram que esta sequência matou a essência do original. Primeiro, desde quando o filme tem essência? Segundo, qual o problema em subverter a trama do original, um termo tão escorregadio e repensado na seara da pós-modernidade? Tais observações demonstram que ainda falta muita responsabilidade por parte de uma fatia da crítica que se diz especializada. Talvez seja necessário retornar para o básico, os manuais de língua portuguesa, tendo em vista saber utilizar adequadamente as aspas, para evitar qualquer afirmação descuidada e pantanosa. Responsável por dirigir documentários para bandas como Rolling Stones e Metallica, o cineasta Joe Berlinger até consegue imprimir alguns estereótipos do mundo do rock para tentar impressionar o público. Em termos climáticos, consegue, mas falta unidade em outros trechos do roteiro, o maior problema da narrativa. Na abertura, há um ótimo recorte de vários críticos comentando o sucesso narrativo do primeiro filme e a projeção no espectador da época. Muito interessante. Talvez seja um dos trechos mais relevantes. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente,